Interrompemos todas as programações para anunciar que o deputado Nicolas Ferreira foi parado por ladrões e a polícia ainda não passou tudo o que aconteceu e o porta-voz da polícia vai passar agora como que iniciou toda essa confusão e o repórter está ao vivo com o Bonner que está esperando mais informações desde o começo. Só que antes não esqueçam de ajudar o canal se inscrevendo e apertando o sininho. Em uma manhã que parecia comum, a cidade despertava com a rotina habitual. Mas, para o deputado Nicolas, aquele dia reservava acontecimentos que mudariam para sempre a sua vida. Conhecido por sua postura firme e por lutar incansavelmente contra as injustiças, Nicolas sempre se dedicou à política com o intuito de transformar realidades. Porém, o destino lhe preparava uma prova inesperada, algo que ultrapassava o âmbito das palavras e dos debates políticos. Imagens de arquivo do deputado em eventos públicos, intercaladas com cenas de uma residência simples e acolhedora onde sua mãe o aguardava. A Globo passava o vídeo antes do assalto. Naquela manhã, Nicolas se dirigia à casa de sua mãe, em uma pequena cidade próxima, buscando momentos de paz e reconexão com as raízes que sempre lhe sustentaram. Era um homem dividido entre os desafios do poder e o afeto familiar, mas o que viria a seguir levaria essa dualidade a um patamar inimaginável. Fade-in de imagens da cidade, clima de expectativa e leve tensão. A câmera acompanha Nicolas chegando de carro a uma casa modesta com um jardim florido. A câmera foca no sorriso caloroso da mãe, que o abraça. E com saudades fala: "Filho, quanto tempo, sente-se, vamos tomar um café. É bom ter você aqui." Para Nicolas, aquele encontro era um breve refúgio da pressão do dia a dia. Ali, entre conversas sobre os velhos tempos e lembranças das dificuldades superadas, ele encontrava um pouco de paz. Mas a tranquilidade daquele momento seria interrompida de forma brutal. Câmera foca em detalhes, as mãos trêmulas de Nicolas, a expressão de preocupação que se insinua quando ele olha para o relógio, pressa para retomar seu trajeto. Mesmo em meio à familiaridade do lar, o deputado sentia que algo estava fora do lugar, um pressentimento que, embora vago, anunciava a chegada de uma tempestade. Nicolas se despede da mãe com um abraço apertado. A câmera capta a imagem dele entrando no carro, enquanto sua pequena filha, de 2 anos, brinca em um canto seguro do veículo. Nicolas, que estava pensando em voz alta, fala: "Logo estarei de volta. Mãe, obrigado por tudo." Com o coração tranquilo, ele partia para retomar a estrada. Contudo, o destino se encarregava de transformar aquele trajeto em um pesadelo. Em um trecho isolado da estrada, longe dos olhares atentos, o inesperado aconteceu. Sons de motor e uma súbita mudança na trilha sonora, um tom agudo e inquietante. A câmera mostra um carro preto que aparece de forma abrupta, bloqueando a via. Homens mascarados e armados descem rapidamente do veículo. O ladrão gritando com voz áspera mandando sair do carro: "Deputado, não faça movimentos bruscos." Num instante, a paz se desfez. Homens armados invadiram o espaço, forçando Nicolas a parar. Sob o olhar atento e ameaçador dos criminosos, ele foi obrigado a sair do veículo, enquanto a tensão se instalava e o tempo parecia desacelerar. Os criminosos olhando para o rosto de Nicolas, o medo e a incredulidade se misturam aos traços de determinação. Nicolas, com voz trêmula, mas firme, acaba falando: "Por favor, não façam mal à minha filha." O segundo ladrão se dirige ao Nicolas e fala: "Deputado, hoje, vocês não vão sair daqui com nada." Os ladrões não se contentaram em levar apenas seus pertences. O verdadeiro golpe veio quando, num movimento cruel e impiedoso, eles capturaram a pequena menina que, inocentemente, dormia no banco de trás. Ela foi tirada do ambiente seguro do carro, enquanto o pai só podia assistir, impotente, à perda. A trilha sonora intensifica, combinada com o som de passos apressados e uma breve pausa dramática, enquanto a câmera foca a expressão desesperada de Nicolas. Em câmera lenta,
Vemos um dos bandidos puxando a garotinha dos braços de um dos seguranças improvisados, enquanto gritos abafados ecoam. O mundo de Nicholas desabou naquele momento. A pequena, cuja presença era luz em meio à escuridão do poder e da política, agora estava em risco. A cena, marcada pela violência e pela impunidade, seria o ponto de partida para uma caçada implacável. A câmera mostra o carro sendo forçado a sair da estrada, enquanto os bandidos fogem em direção a uma área de vegetação densa que leva aos morros. Após o sequestro, os criminosos seguiram por uma estrada estreita e esburacada que levava aos morros, locais conhecidos pelo controle do crime organizado. Ali, entre vielas de terra e construções improvisadas, eles se escondiam e organizavam suas atividades com frieza e precisão. As imagens alternam entre cenas do carro fugindo pelas ruas sinuosas e a paisagem agreste dos morros, com música tensa ao fundo. Nicholas com voz trêmula e decidida, enquanto observa a fuga. Fala. Não posso deixar que isso fique impune. Preciso agir. Minha filha é o meu maior bem. Sem perder tempo, o deputado acionou imediatamente seus contatos. A notícia se espalhou rapidamente e, em poucos minutos, a polícia estava a caminho, enquanto a gravidade da situação exigia medidas extraordinárias. A operação, que começava com a dor pessoal de um pai, logo se transformaria em uma mobilização de forças em busca de justiça. Cenas intercaladas mostram o celular de Nicholas sendo ligado repetidamente, imagens de viaturas de polícia e menções a nomes de oficiais de alta patente. Na central de operações, as autoridades analisavam os dados. Informações preliminares indicavam que os sequestradores pertenciam a uma quadrilha organizada, habituada a agir nas sombras dos morros. A complexidade do terreno, aliada à ferocidade dos criminosos, exigia o apoio imediato do exército, uma união rara entre a polícia civil e as forças militares, unidas contra um inimigo comum. Imagens de oficiais, mapas táticos e a montagem de uma equipe de elite. O comandante oficial, voz grave, em reunião tática. Fala, temos que agir rápido e com precisão. Não podemos arriscar a vida da criança. A zona dos morros é perigosa, cada movimento deve ser calculado. Enquanto isso, o deputado, com o coração apertado e a mente em alerta, acompanhava cada atualização, imaginando o desespero de uma mãe e a responsabilidade de um pai. O cenário estava montado para uma operação que, além de resgatar uma vida, significaria um duro golpe contra o crime organizado. Imagens de uma sala de guerra, mapas espalhados sobre mesas, oficiais discutindo estratégias e o som distante de sirenes e helicópteros. Cada detalhe era crucial. As equipes de resgate estudavam o terreno acidentado dos morros, identificando possíveis pontos de entrada e rotas de fuga dos sequestradores. O tempo era o inimigo. Quanto mais demorassem, maiores eram os riscos para a criança. Ex-policial, com autoridade fala. Dividiremos a operação em 2 flancos. Um grupo, com o apoio do exército, avançará pelo lado norte, onde temos menos resistência. O outro, equipado com equipamentos de alta tecnologia, fará a varredura pelo lado sul. O planejamento meticuloso era a única arma contra o desconhecido. Nos corredores do comando, enquanto a tensão se acumulava, cada oficial sabia que o fracasso não era uma opção. A vida de uma criança estava em jogo, e a honra de um deputado se misturava ao sentimento de dever para com a sociedade. Cenas de treinamento, simulações e depoimentos de oficiais reforçam a ideia de que a operação é uma batalha contra o crime organizado. Enquanto a equipe de resgate se mobilizava, a câmera foca em Nicholas, agora em um pequeno escritório improvisado, com o rosto marcado pelo cansaço e pela angústia. Nicholas, em um monólogo, com voz embargada, pergunta: como posso explicar esse pesadelo à minha filha? Cada segundo sem ela é um tormento. Mas não vou descansar até tê-la de volta. São os juramentos que fiz à minha mãe, à minha gente, e a ela, que é minha razão de lutar.
Esse momento íntimo revela a essência de um homem dividido entre a responsabilidade política e a dor de um pai. Enquanto a operação se aproximava do auge, as emoções se misturavam à determinação inabalável de salvar uma vida inocente. A chegada às fronteiras do morro, imagens aéreas dos morros, com a câmera capturando a vastidão da área, seguida de cenas de policiais e soldados descendo de helicópteros e viaturas. A trilha sonora é intensa, repleta de batidas rápidas. Com a força combinada de policiais de elite e militares, as operações se concentraram na área crítica, o morro. Conhecido por ser um labirinto de vielas e construções precárias, o território era o refúgio ideal para o crime, mas também o cenário onde a justiça se faria presente. O oficial de comando grita: equipes, mantenham a calma e sigam as orientações. Cada ruela pode ser uma armadilha. Fiquem atentos a quaisquer movimentos suspeitos. Os passos cautelosos dos agentes eram sincronizados com os batimentos acelerados dos corações. O perigo era constante, e a incerteza sobre o paradeiro da criança aumentava a tensão a cada segundo. O confronto tinha que ser imediato. A câmera entra em uma rua estreita do morro, onde os agentes, com lanternas e equipamentos táticos, avançam. De repente, um tiroteio se inicia. Os disparos ressoam entre as paredes de tijolos e grafites. Foi então que o silêncio tenso foi rompido pelo som dos tiros. Um confronto inevitável começou, e os criminosos, surpresos pela aproximação coordenada das forças de segurança, reagiram agentes e militares que cumpriram seu dever. O resgate, que mobilizou toda a força do Estado, não só significou a vitória de um pai contra as forças do crime, mas também serviu de alerta para uma sociedade que clama por justiça e proteção. A operação nos morros evidenciou o valor do trabalho conjunto entre polícia e exército, e mostrou que, mesmo nas horas mais sombrias, a luz da esperança pode brilhar intensamente. A câmera foca em Nicholas, agora recuperado, diante das câmeras em uma coletiva de imprensa. A expressão é séria, mas determinada. Nicholas, fala. Hoje, pude ver de perto o quão frágil é a nossa segurança e o quão urgente é o combate ao crime organizado. Esta operação é um exemplo de que a união entre as forças de segurança é essencial para proteger nossas famílias e garantir um futuro melhor para as nossas crianças. Em meio à dor e à luta, surgiu também uma mensagem para a sociedade: a necessidade de união, de apoio às autoridades e do combate eficaz à criminalidade que assola os recantos mais vulneráveis. Nicholas, que vivenciou o pior pesadelo de um pai, transformou sua tragédia em um chamado à ação, instigando uma reflexão profunda sobre a segurança e o papel de cada cidadão na construção de um país mais justo. Imagens de protestos pacíficos, reuniões comunitárias e campanhas de conscientização são mostradas, ressaltando a mobilização social. Toda essa ação de hoje nos lembra que, mesmo quando a escuridão parece dominar, a coragem, a união e o amor são as armas mais poderosas para transformar a realidade. Nicholas e sua filha renasceram das cinzas de um acontecimento trágico, e com eles, uma esperança renovada de dias melhores. Que isso inspire cada um de nós a lutar por um mundo onde a justiça prevaleça e onde nenhum pai precise suportar o peso de ver seu filho ameaçado pela violência. Fade out com a trilha sonora suavizando, imagens de uma nova aurora e a mensagem final aparecendo na tela. Por um futuro mais seguro, juntos somos mais fortes. Obrigado por acompanhar essa jornada de coragem e superação. Se isso tudo tocou seu coração, compartilhe e ajude a espalhar a mensagem de que a união é nossa maior força contra a violência. Deixe seu comentário e inscreva-se no canal para mais histórias que inspiram e transformam. Até a próxima! Com fúria. Cada disparo ecoava como uma batida final para aqueles que ousavam se opor à justiça. A câmera mostra uma cena em câmera lenta. Oficiais avançando, explosões controladas para abrir caminho, e o som angustiante dos disparos se misturando à trilha sonora. A gente passa para todos que o alvo avistado à direita. Preparem-se para uma abordagem rápida. Em meio à confusão, surgiram relatos de que a menina estava sendo mantida em uma pequena casa, protegida por um dos líderes do grupo criminoso. A notícia se espalhou como um clarim,
intensificando o senso de urgência. O resgate tem que ser decisivo, falou o oficial pelo rádio. A câmera focaliza a equipe de elite, que se aproxima silenciosamente de uma casa aparentemente abandonada, mas com sinais de ocupação recente, janelas fechadas e cortinas semi-abertas. Aquela casa, escondida entre as vielas labirínticas do morro, era o último refúgio da garotinha. Em uma operação quase silenciosa, os oficiais se aproximaram, cada passo calculado para evitar que a situação se agravasse. O tempo corria, e a adrenalina atingia níveis críticos. O líder da equipe sussurrando pelo rádio. Equipe Alfa, coordenem a entrada. Temos a criança em risco, não podemos vacilar. Sons de explosivos controlados e a ruptura da porta acompanham a ação. A câmera se move rapidamente, dando a impressão de urgência. Com o estrondo da porta arrombada, o confronto atingiu seu clímax. Em meio a disparos e ordens breves, os agentes avançaram. Um dos criminosos, ainda com a menina nos braços, tentou fugir, mas foi surpreendido por um tiro certeiro, que interrompeu qualquer chance de reação. A câmera foca no olhar de alívio dos agentes e no rosto angustiado de Nicholas, que acompanhava a operação de um posto improvisado no perímetro. Nicholas com voz embargada, enquanto observa. E fala, minha filha. Logo estarei contigo. Então, em um momento carregado de emoção e tensão, a pequena foi retirada dos braços dos sequestradores. Em meio ao caos, a equipe de resgate assegurou que nenhum dano maior ocorresse. O rosto da garotinha, antes marcado pelo medo, agora refletia alívio e a promessa de um novo amanhecer. A câmera mostra Nicholas correndo para a base de resgate, onde os oficiais já seguravam a criança com cuidado. O reencontro entre pai e filha é mostrado com detalhes emotivos, lágrimas, abraços e palavras de conforto. Depois de uma operação arriscada e carregada de incertezas, o reencontro finalmente aconteceu. Nicholas, com o rosto marcado pela dor e pelo cansaço, abraçou a filha com a intensidade de quem tenta apagar as cicatrizes do sofrimento com a força do amor. Nicholas, com a voz embargada de emoção, chora e fala: minha princesa, você está a salvo agora. Prometo que nada mais acontecerá com você. A câmera capta o olhar de alívio e esperança enquanto a família é levada para um local seguro, acompanhado por imagens dos